história da informática, suas principais inovações e algumas curiosidades sobre ela. Nossa história começa em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas criaram uma arma chamada Glória, que decodificava mensagens para suas tropas, e dava muito trabalho para os aliados para interceptar as mensagens. Então, com a ajuda de Alan Turing, Bill Tucci, Max Neumann e Tommy Flowers, foi criado o primeiro computador, o Mark I, apelidado de Colossus pelo seu incrível tamanho. Ele era formado por 8 enormes gabinetes de mais de 2 metros de altura e era dividido em duas seções de 5,5 metros de comprimento. Ele não era manuseado nem por botões nem por teclados, e sim por mais de 2.000 válvulas ligadas a steel cases. Então por isso ele quase não era desligado, senão podia queimar todo o sistema. Então ele ficava meses e meses ligado. Por ser secreto, depois da Segunda Guerra Mundial, o Colossus foi desmontado. Mas 30 anos depois ele foi divulgado e mais 20 foi remontado. O próximo computador é o ENIAC, ele chamado pai dos computadores, que foi feito pelos norte-americanos John Arcott e John Mount. ENIAC é a abreviação de Electronic Numerical Integrator and Computing, que em português significa computador e integrador numérico eletrônico. Ele foi feito a pedido do Exército dos Estados Unidos para seu laboratório balístico. O ENIAC era ainda maior que o Colossus. Ele ocupava uma área de 180 metros quadrados e custou nada mais nada menos do que 500 mil Obamas. Isso que na época era muito dinheiro. E continua sendo. Em 1945, Von Neumann sugeriu que o sistema binário fosse adotado por todos os computadores. Sendo assim, surgiu o EDVAC, o primeiro computador a usar o sistema binário, que tinha um armazenamento de dados interno. Claro que depois do EDVAC teve outros computadores monstruosos, enormes, diferentes do que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Em 1947, 3 cientistas de Bell Labs criam os transistores. Os transistores tinham a mesma função das válvulas, porém menores e mais confiáveis. Ele era formado por silício e 3 pequenos fios. Silício é um semicondutor. Quando uma pequena tensão é fornecida, ele se comporta como condutor, permitindo que a corrente passe através dos fios. Se não existir tensão, ele funciona como isolante, bloqueando a corrente elétrica. Essa característica do silício permite que o transistor fale a linguagem binária dos computadores. Eles fizeram de silício a base das fabricações de computadores. O próximo passo na miniaturização foi em 1959, quando Robert Noyce e Jack Kilby, engenheiros de fábrica de transistores, tiveram uma ideia revolucionária, que eram os circuitos integrados. Uma placa de silício composta por capacitor, transistores e resistor. Os capacitores eram peças com 2 terminais, feitas com condutores e isoladores que armazenam energia. E os resistores eram componentes de 2 terminais, que armazenavam resistência à corrente, limitando o fluxo da corrente. Em 1970 é criado o famoso Colossal, não, a Colossal é pequenininho. Ele, o microprocessador, que é como se fosse o cérebro do computador. Por causa dele, os computadores hoje em dia estão cada vez menores e mais eficientes. Lá vem ela, Maria Camila Gabriela, Barbarella, Cinderela. Estou aqui para vocês entenderem, compreenderem e saberem sobre os componentes de um computador, ou PC. Começaremos pelo processador, que, como diz o próprio nome, ele é o que processa todos os dados. Podemos até dizer que ele é o cérebro do computador. O próximo seria a memória RAM, que é basicamente o coração, que em vez de circular o sangue, ele circula os dados. Claro que precisamos de um lugar para guardar esses dados, e para isso serve o disco rígido, ou HD, como é conhecido. E como as imagens chegam ao seu monitor? É pela placa de vídeo. É ela que reproduz as imagens do seu computador. Mas para que tudo isso funcione, precisamos de energia. É aí que a fonte entra. Existem várias fontes de diversas potências, e deve ser usada uma fonte que aguente o tranco. Caso ao contrário, isso pode danificar alguma peça. Porém, isso esquenta muito, e então usamos o cooler, que são como pequenos ventiladores, que servem para resfriar o computador. E por último, temos a placa-mãe, onde é tudo conectado, tudo mesmo, do processador à caixa de som.
Agora que vocês já sabem como funciona o computador, vamos entender a língua dele. Sistema binário. Sistema binário. Oh yeah. O sistema binário é a língua dos computadores, onde a base dele é o 2, que é constituído por dois algarismos, 0 e 1, que cada um representa um bit, onde 8 bits é igual a 1 byte. Pode ser estranho pensar em fazer cálculos com apenas 1 e 0, mas isso é possível graças à teoria álgebra booleana, criada por George Boole, antes dos computadores existirem. Agora vamos entender como o processador faz para transformar 0 e 1 em letras e números. Vou pegar esses números como exemplo. Cada número tem sua posição, de 0 a 7, da esquerda para a direita. Nesse caso, o 1 está na posição 0 e o seguinte na posição 1. Depois 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para fazer a conta, seguimos a seguinte fórmula. Algarismo vezes a base, que sempre é 2 elevado à sua posição. Agora vou lhes mostrar como fazer isso. Pegamos o primeiro número, nesse caso o 1. Multiplicamos o 1 por 2 elevado à posição que é o 0. Como qualquer número elevado a 0 é 1, temos o 1 vezes 1, que dá 1. Então, fazemos o mesmo com todos os outros algarismos. Podemos pular ao algarismo 0, que não importa a posição, já que tudo vezes o 0 é igual a 0. Depois de calcular os números 1, basta somar tudo, que nesse caso deu 67. Para saber o que o número 67 representa, consultamos a tabela ASCII, que significa American Standard Code for Information Interchange. E em português, quer dizer Código Padrão Americano para Troca de Informações, que serve como um tipo de dicionário. Simples, não? E agora vamos contar uma história fascinante sobre 4 incríveis gênios, que foi muito marcante na história dos computadores, porque foram eles que revolucionaram nossa era. Wilkins e Paul Allen se conheceram ainda no colégio e compartilhavam um interesse em comum, computadores. Em 1975, os dois amigos fundaram uma empresa chamada Microsoft, que pretendia, a princípio, desenvolver um software em linguagem básica para o computador Altair 8800 da IBM. Em 1976, Steve Jobs e Steve Wozniak fazem o primeiro computador pessoal, o Apple I, um computador artesanal que foi o pontapé inicial para Apple Computer Incorporated. Em 77 criaram o Apple II, custando 1.200 obamas. Ele vinha num gabinete plástico com um teclado mais incorporado. Em 1979, a IBM contrata a Microsoft para criar um novo sistema operacional para seu computador. Porém, eles não tinham um sistema completo. A solução foi comprar o que dá está Surrey Computer Products por 50.000 obamas. Então eles melhoraram e transformaram eles em MS-DOS. Em 1971, Jobs reconheceu uma grande tecnologia, que era o mouse. Era utilizado pela Xerox, mas ela não sabia usar seu grande potencial. Então, em 1983, Jobs usou essa tecnologia ao máximo, com seu novo computador, o Apple II, e o Macintosh foi lançado em 84. Então, Bill Gates encontrou nessa situação uma oportunidade para convencer Jobs a participar do projeto do novo computador da Apple, o Macintosh. Gates não só formou a parceria, como conseguiu copiar a interface gráfica do Macintosh e vendeu uma versão parecida para o Japão. Ao descobrir isso, Jobs quebrou a aliança entre as duas empresas. Apesar das limitações, o primeiro projeto de sistema operacional da Microsoft trouxe para o usuário doméstico o acessório mouse e a possibilidade de uso de mais um programa ao mesmo tempo, e uma interface colorida com ícones e janelas. Apresentava alguns aplicativos: Jogo Reverse, Calendário, Bloco de Notas, Calculadora, Relógio, Paint e outros. Por incrível que pareça, em 1985, a Apple demitiu Jobs e Steve Wozniak saiu da Apple e voltou para a faculdade. Depois disso, os computadores da Apple perderam seu brilho e a empresa se caiu. Surge o Windows 2.0 em 1987, mesmo ano em que a empresa compra PowerPoint e a planilha Excel, e fez parecido com seu antecessor, com gráficos consideravelmente melhores, mais recursos e ferramentas. Foram incluídos os programas Microsoft Word e o Microsoft Excel, atalhos no teclado, a sobreposição e controle das janelas abertas. Então começaram a ser usados a minimizar e maximizar
maximizar. O Windows 3.0 foi lançado em 1990, que acabou com os concorrentes. Em 1991, a Apple entra nessa portabilidade com seu PowerBook. Em 1995 foi lançado o Windows 95. Foi o primeiro contato com milhões de usuários com a web e o e-mail, favorável a jogos. Programas como Paint e Notepad foram aperfeiçoados. Em 96 a Apple ainda enfrentava problemas. Por isso tiveram que trazer o Jobs de volta comprando a Next, uma empresa que ele fundou logo após sair da Apple. A partir daí a Apple voltou a ser o que era, uma empresa com designs inovadores e uma tecnologia de cair o queixo. Em 98 lança o Windows 98, superou o 95 e corrigiu alguns erros. A Apple lança PowerBook G3 e o iMac, que revolucionou o conceito de computador, ambos em 98. O Windows ME, lançado em 2000, foi um grande fracasso para a empresa por suas inúmeras incompatibilidades. O Windows XP de 2001, unindo estabilidade, compatibilidade e performance. O Windows Vista de 2007 sacrificou a performance em prol da interface. Em 2009, a Microsoft fez sucesso com o Windows 7, que corrigiu o Vista. Em 2012, a Microsoft lança o Windows 8, focando mais para o touchscreen. Porém, em 2013, eles lançaram uma atualização, o Windows 8.1, para corrigir bugs e facilitar o manuseio de aparelhos sem touchscreen. Estou aqui para falar sobre curiosidades que provavelmente vocês têm sobre informática. A primeira delas é sobre o bug. O que é bug? E da onde surgiu essa expressão? O primeiro bug surgiu em 1945. O Mark II não estava funcionando direito. E quando foram ver o problema, era um inseto. Como bug em inglês quer dizer inseto, esse termo nasceu. E agora a segunda curiosidade. Por que uma maçã? Essa maçã se refere a Newton que descobriu a gravidade. Tanto é que o primeiro logístico da Apple foi Newton e sua maçã. Porém, era muito exagerado e ia contra os princípios de Jobs, que acreditava na simplicidade. Portanto, o logotipo foi trocado e nasceu a famosa maçã mordida. Terceira e última curiosidade. Por que o I maiúsculo? Você deve ter notado que muitos produtos da Apple têm um I maiúsculo, como iPhone, iPad e iPod. Esse I, a princípio, se referia à internet. Com o tempo, como I maiúsculo, se pronuncia I, e no inglês I é igual a eu. Isso começou a transmitir a imagem pessoal. Espero que vocês não tenham mais dúvidas sobre isso. E muito obrigado por assistir.